Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 6. Atos, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 6. O tema da mensagem dessa noite é a santa confusão do Evangelho. A santa confusão do Evangelho. Atos 17:6, a palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: e não os achando, no contexto Saulo e Silas, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Essa é a palavra de Deus. Podeis sentar. A igreja primitiva crescia em número de igrejas. A igreja primitiva crescia, missionários saindo, pregando o evangelho de Jesus por onde eles passavam. Nós não podemos nos esquecer de Filipe, que pregava para grandes multidões, fazendo prodígios, foi até o eunuco pregar para aquele eunuco confessa Jesus como Senhor e logo ele é arrebatado e vai para outro lugar, pregando. E na história que o livro de Atos nos relata, um homem se converte, Saulo, um perseguidor, alguém que era terrível para os crentes, mas diante da luz ele se converte. Lá em Atos, capítulo 13, este homem, juntamente com Barnabé, são chamados para a pregação da palavra do Senhor, para a obra missionária. E eles começam a executar essa missão. E eles vão pregando o evangelho, igrejas estão sendo fundadas, passados uns tempinhos, eles brigaram por conta de um jovem obreiro, se separaram, Barnabé seguiu o caminho, pregando o evangelho do Senhor, e Saulo também, só que agora com um novo companheiro, Silas, e eles estão pregando, e eles estão indo de cidade em cidade, pregando o evangelho de Jesus. E a verdade é que quando nós falamos do evangelho de Cristo, nós estamos falando de algo que impacta, de algo que realmente transforma uma vida, de algo que traz confusão. Confusão em quê? Quem não se lembra do texto que afirma que o evangelho chegou e começou a causar prejuízos para os adivinhadores? Começou a causar prejuízo e confusão para aqueles que estavam ganhando dinheiro em cima de pessoas desorientadas, porque é isso que o evangelho faz. O evangelho esclarece, o evangelho tira as vendas dos olhos. E onde o evangelho chega, irmãos, confusão pode acontecer. Na casa da minha avó aconteceu uma baita confusão. Por quê? Porque todos ali eram de uma religião predominante. E de repente a minha tia ouviu do evangelho de Jesus, porque alguém pregou o evangelho de Jesus para ela, e ela decidiu-se por Cristo. Confessou Jesus como Senhor de sua vida. Confusão na casa da minha avó. Minha avó não aceitava aquilo. E minha avó disse, ela só pode estar tendo um caso com o pastor da igreja. Minha avó falou para minha tia, segue. Pega ela no flagra e me fala. Minha tia seguiu, foi até a igreja, ouviu do evangelho de Cristo, e minha tia confessou Jesus como Senhor também. Aí a confusão se instaurou, a ponto das minhas tias, Antônia e Vilma, estarem ajoelhadas orando e minha avó batendo nelas. Na hora da comida, elas iam orar para comer, minha avó mandava os meus tios arrancarem a mistura delas. Confusão, briga, até que minha avó, vendo que elas não desistiam de sua fé, falou, agora quem vai seguir sou eu. Amém. E assim minha avó foi. Chegou lá, ficou na janela da igreja. Pastor Luiz, tive o prazer de conhecer, pregou naquela noite.
e minha avó confessa Jesus como Senhor também. Agora, a minha avó obrigava todos os meus tios a irem para a igreja. E nessa, meu pai se converteu também. E foi uma grande bênção o que aconteceu ali. A confusão se instaurou na casa da minha avó, mas foi uma confusão por conta do santo evangelho de Jesus. E que bênção! Porque eu conheci o evangelho e na minha casa não teve confusão, porque na casa do meu pai teve. O evangelho causa isso. O evangelho liberta as pessoas dos opressores religiosos. O evangelho liberta as pessoas que são oprimidas pelo mundo. O evangelho liberta. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós enxergamos aqui duas características muito claras que devem estar dentro de nós. Devem fazer parte da nossa vida. Duas. Por que o evangelho estava alvoroçando o mundo? Em primeiro lugar, porque aqueles que estavam pregando, eles eram focados no objetivo de agradar a Deus e de pregar o evangelho de Cristo. Eles estavam focados na obra, na missão. Eles estavam determinados a cumprir o chamado da pregação do evangelho de Jesus. Focados. E aí eu me perguntei, será que eu estou focado na pregação do evangelho de Jesus? E quem me conhece sabe, irmãos, eu amo ser pastor, eu amo, é o meu ministério, é a minha vida, eu prefiro morrer do que deixar de ser pastor. Essa é a verdade, eu prefiro morrer. Eu amo o ministério, mas o ministério não faria sentido para mim se eu não evangelizasse aos perdidos, se eu não pregasse Jesus aos perdidos. O ministério não faria sentido para mim se eu não discipulasse ninguém. Não faria. Porque antes de ser pastor, eu sou um servo de Cristo que ouviu uma ordem de ir e pregar o evangelho aos perdidos. Então eu preciso estar focado nesse objetivo. Eu preciso pregar todos os dias, diante de todas as oportunidades que surgem. Eu tenho que pregar, eu preciso estar focado nesse objetivo, eu preciso olhar para esse objetivo e viver por esse objetivo, pregar o evangelho aos perdidos. E o que isso vai causar? Alvoroço. E eles mostram isso claramente, porque eles pregam numa cidade, depois vão para outra, porque era o foco. Agora, parece que os crentes têm tantos objetivos de vida e se esquecem daquilo que realmente faz diferença. Eles iam de cidade em cidade e viravam a cidade de cabeça para baixo. Por quê? Porque naquela cidade havia uma religião. E de repente se chegava pregando o evangelho, confusão, briga, lógico. E essa fala desses judeus invejosos, que chamaram ladrões, perversos, para acusarem, eles disseram: os homens que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Que impacto o evangelho causa. Ah, irmãos, como será maravilhoso se aqui no bairro nós conseguirmos alcançar essa declaração daqueles que não gostam de nós. Olha, chegaram até aqui, aquele povo lá, da igreja verde lá, chegou até aqui, já foram no bairro tal, e agora chegaram até aqui. E depende de quem? De Deus. Deus já deu a ordem, Deus já garantiu o Espírito, Deus nos deu a palavra, Deus nos deu o caminho, basta a gente cumprir aquilo que Deus mandou a gente fazer. De que maneira? Com foco, com objetivo. É uma bênção, porque os jovens, quando saem todos de azul, já fomos reconhecidos. Olha lá os de azul, já teve gente aqui na igreja que achou um folheto no chão e veio. Irmãos, nós temos que alvoroçar este bairro com o evangelho de Cristo. Nós temos que impactar este bairro
com o evangelho de Cristo. Mas eles, além de estarem focados, eles também estavam completamente destemidos. Eles não tinham medo. Se você vai lá para o capítulo 16, você vai ver um fato muito interessante. Porque Saulo e Silas foram presos. E eles foram açoitados duramente. E depois que eles foram açoitados, o que é que eles começaram a fazer lá na prisão? Começaram a cantar, começaram a louvar. E o que aconteceu naquela prisão? Uma bagunça generalizada, uma confusão generalizada. Os alicerces foram simplesmente rompidos ali, as cadeias foram abertas. E muita gente pode pensar assim: nossa, Deus fez isso para quê? Deus fez isso para libertar Saulo e Silas. Não foi. Por quê? Porque todo mundo ficou na prisão. Não foi para isso. O Senhor moveu os alicerces, causou aquela confusão toda naquela prisão, porque o carcereiro precisava ouvir do evangelho de Jesus. O carcereiro chegou no outro dia e pensou: agora todo mundo fugiu, vou morrer. Ele pegou a espada para se matar. E Paulo, estamos todos aqui. E aí o carcereiro vira e fala assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Basta ter Jesus. E ali há uma declaração, né? Você e sua casa serão abençoados com a salvação. Irmãos, crente não tem que ter medo de nada, não. Crente, jovem, com medinho, me perdoe a expressão, com medinho de se declarar crente na faculdade, de não concordar com militâncias diabólicas e malignas, crente com medo de se declarar salvo em Jesus Cristo lá no trabalho, com medo de ser perseguido. Não, irmãos. Nós não temos que ter medo de nada. O Senhor Jesus é por nós. Amém. E se passarmos por algum tipo de perseguição, nós devemos ficar alegres e felizes como Pedro e João, que estavam radiantes de terem apanhado pelo nome de Jesus. Nós não temos que ter medo de pregar. Nós não temos que ter medo de nada. Nós somos de Jesus. E depois que o carcereiro foi salvo, eles continuaram, foram para Tessalônica. E Saulo e Paulo, ele era um camarada que gostava ele gostava de provocar. Ele gostava de provocar. Ele começava pregando, era nas sinagogas mesmo. E ele pregava nas sinagogas ousadamente, porque ele tinha acesso por ser fariseu. E ele chegava lá e todo mundo imaginava: o que esse homem vai pregar? Ele começava: porque Jesus foi morto, Jesus ressuscitou, Jesus quer salvar. E todo mundo atônito: vamos acabar com a vida desse camarada aí. Mas eles eram destemidos. E quem é focado e destemido vê coisas grandes do Senhor, irmãos. Vê coisas grandes. Olha a quantidade de gente que orou confessando Jesus aqui, no texto que lemos. Foram gentios, os filhos dos gentios, todo mundo confessando Jesus como Senhor. Por quê? Porque eles estavam focados em agradar a Deus e destemidos com aquilo que poderia acontecer contra eles. Eles não tinham medo. Importava para eles fazer a vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, crente, não tenha medo de nada. Pregue o evangelho de Jesus. Porque quem prega o evangelho de Jesus está na frente da batalha e vê coisas maravilhosas acontecendo. E que coisas maravilhosas são essas? A salvação de vidas. A salvação de vidas. Me lembro de pregar para um ateu e ele se converter. Acredite, uma vez eu
evangelizei um testemunha de Jeová. E ao pregar para ele se converteu ao santo evangelho. E para ele chegar na casa dele e falar que agora ele era um crente. Mas ele chegou e falou que era um crente. De repente, sua família toda estava lá na igreja. E até onde eu sei, se tornou um professor de escola dominical. João, o nome dele. Pregue. Pregue. Focado e sem medo. E depois que você viu algo grande acontecendo, o que fazer? Vai para o próximo. Continue pregando. E depois, vá para o próximo. Não se preocupe, há uma eternidade nos esperando, onde lá poderemos descansar por muito tempo. Por muito tempo. Mas agora não é tempo de descanso. Não importa a sua idade. Não importa o seu conhecimento teológico. Importa uma coisa. Foco em agradar a Deus, sem medo, porque Cristo está com você. Então, vamos lá, amém? Vamos pregar. E vamos causar essa santa confusão que o Evangelho traz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos cantar uma estrofe de um hino em louvor ao nosso Deus.